Olá, então mais uma aula, né, do nono ano para a gente retomar aqui, né, alguns conteúdos sobre semelhança de figuras planas, né, de figuras geométricas. Então nessa aula nós teremos semelhança de figuras planas em malhas quadriculadas. Teremos que reconhecer figuras planas em uma malha quadriculada e identificar a razão de semelhança entre figuras semelhantes desenhadas em uma malha quadriculada. Então, aqui nós vamos rever conceitos, né? Igual à aula anterior, que indica que uma figura é semelhante à outra. Então, nós vemos que temos os seus lados e os seus ângulos, né? Congruentes. Então, nesse exercício, observe o quadrilátero na malha quadriculada a seguir. Tá? Então, esse exercício é bem simples, tá? Por quê? Nós temos um quadrilátero, uma figura de 4 lados, né? E nós podemos ver aqui que é um retângulo. Então, o seu lado aqui, ó, do M ao N, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse lado aqui, 6. Então, de P a Q, também 6. N, né? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui um quadrilátero, um retângulo, né? Onde o seu comprimento aqui é 6 e a sua altura aqui, né, é 4, tá? Nós temos 6 por 4. Então, a malha quadriculada, ela é muito legal para a gente poder fazer ou uma ampliação de um desenho, né? Ou também a redução de um desenho. Então, utilizando a malha quadriculada, desenhe um quadrilátero ampliado semelhante ao quadrilátero M, N, P e Q. Então, para eu fazer um quadrilátero semelhante, tá? Se eu for fazer aqui, no caso, uma ampliação, vamos ver aqui, ó, eu vou ampliar, ou seja, eu vou aumentar este retângulo. Para eu fazer essa ampliação, não é simplesmente aumentar 2, 3 quadrados aqui, tá? De 6, e depois aumentar os quadradinhos aqui em 4, tá? Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser proporcional, tá? Tem que ter a mesma proporção, proporcional. Como assim? Se eu quiser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aumentar para 12 quadradinhos, tá? Então, é a mesma coisa que pegar 6 e multiplicar por 2, chego em 12. Então, 4 eu tenho que também multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2, 8, tá? Então, se eu for fazer uma ampliação, tá? Deste quadrilátero, eu preciso que seja feito proporcionalmente, tá? Vou até mudar um pouquinho de cor aqui. Então, eu vou contar aqui os quadradinhos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, opa, mais um, 12, certo? E depois aqui do 4 para 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, claro, né, se vocês têm aí, você tem o seu caderno, né? Você consegue desenhar, né? Um caderno ou uma malha quadriculada, você consegue, ou mesmo na régua, você consegue colocar ele 0, que seja 1 centímetro, né? A sua unidade, tá? Você consegue fazer esta figura semelhante. Então, não basta, tá? Ser apenas um retângulo, eu aumentar aqui alguns quadradinhos. Eu tenho que ter uma proporcionalidade, tanto na minha ampliação ou na minha redução. Então, na minha ampliação, eu fiz uma continha de vezes, certo? Se eu fosse fazer uma redução, o que será, né, que iria acontecer? Então, aqui eu mantive os mesmos ângulos, né? Um ângulo interno de 90 graus, aqui também, tá? Então, seus ângulos externos congruentes, quer dizer que tem a mesma medida, e semelhantes, porque eu consegui ampliar proporcionalmente, tá? Vamos ver, então, o próximo exercício.
tá? Observe as figuras a seguir e responda o que se pede. Quais figuras são semelhantes entre si? E justifique a sua resposta. Então, novamente, nós temos aqui 3 quadriláteros, tá? E o que faz uma figura ser semelhante à outra? Então, eu tenho que olhar os seus lados, né? Suas proporcionalidades e seus ângulos internos congruentes. Tá? Então, um tempo para que você possa resolver esse exercício. Então, vamos aqui fazer a nossa correção, né? Então, uma figura semelhante, por exemplo, a figura 1, nós temos o lado 1, 2, 3, né? E 1 e 2 aqui, na nossa altura, tá? O B, na hora que eu pego o A e eu vou ampliar, né, para o B, porque é uma figura que está maior, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 3 vezes 2 dá 6. Sei a tabuada. Será que, então, 2 vezes 2, eu tenho 4 aqui na minha altura do B, ó? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Legal. Então, eu tenho aqui 6 por 4, né? Ou 6 de largura, 10 de comprimento, 4 de comprimento, conforme você quiser colocar, né? Então, a figura A e B, elas são semelhantes. Então, a figura A e B são semelhantes. Legal, bacana. Agora, vamos ver a figura C. A figura C, ó, nós temos 1, 2, 3, 4... Oh, meu... Eita! Eu tô querendo ser rápida demais nessa gravação aqui. E estou pulando etapas, né? Aqui, ó, 4 e 5. Então, de 3 para 5, aumentou 2 unidades, tá? Tudo bem. A gente não tem aqui como a gente determinar que essa proporção existe, tá? E depois foi para, ó, 1 e 2. Aliás, né? A proporção de 3 para 5 pode não ter sido um número inteiro, né? Mas vamos ver se a nossa altura vai ser a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, nós sabemos que a nossa altura aqui do A tinha 2, foi para 4. Então, foi como se fosse uma multiplicação por 2. Porém, se eu pegar 3 e multiplicar por 2, eu tenho 6, eu não tenho 5. Então, tanto a minha altura, quando eu falo altura, essa parte aqui, quanto o meu comprimento aqui, não é a multiplicação, ampliação pelo mesmo número. Então, eu não consigo
tá? Ter uma figura semelhante entre A e C. Então, A e C não são semelhantes, tá? Ah, mas é um quadrilátero. Sim, são quadriláteros. Ah, mas tem os ângulos internos congruentes também. Porém, a proporcionalidade, ela não ocorreu das duas para os lados, tá? Então, a gente não pode chamar de figuras semelhantes, tá? Posso chamar de quadrilátero, posso chamar de retângulo, tá? Mas não são figuras semelhantes, tá? E a mesma coisa aqui, ó. A figura B com a figura C, nós não temos também uma semelhança, tá? Por quê? A gente já consegue perceber aqui, né? B e C. Não houve diferença aqui na largura, né? Na altura, a largura aqui não teve diferença. Então, é como se eu tivesse multiplicado por 1, tá? Se eu fiz essa multiplicação por 1, tá? Então, aqui teria que ter 6, tá? No meu comprimento. E eu não tenho 6 no meu comprimento, certo? Então, também não são figuras semelhantes. Não são semelhantes, tá? Então, fica bem claro que não é só ter uma figura parecida com a outra que torna semelhante. Para ela ser semelhante, a gente tem que analisar caso a caso, tá? E pode parecer, por ser o quadrilátero, né? Isso ocorre muito com os retângulos, que é a facilidade de achar que ela é semelhante, porém ela não é, tá bom? Aqui no próximo exercício já tem um pouquinho, ó, já não é mais um quadrilátero, né? Já entrou aqui nos triângulos, tá? Então, observe a estrela de 6 pontas desenhada na malha quadriculada. Desenhe ao lado 2 outras estrelas de 6 pontas, de modo que uma delas seja uma redução e a outra seja uma ampliação da estrela inicial. Ambas de razão 2. Olha, então ele te deu aqui não só amplie ou reduza, né? Essa estrela, mas tem que ter uma razão. Então, quando nós estávamos vendo o quadrilátero, sabendo que a sua ampliação foi multiplicada por 2, para nós termos uma figura semelhante, aqui nós temos, então, a razão pela qual eu vou aumentar. Ou seja, na hora de eu ampliar esta figura, eu tenho que ver a quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, IF a B, eu tenho 8 unidades, 8 quadradinhos. Se eu vou ampliar com razão 2, basta eu multiplicar por 2. E se eu for reduzir, tenho 8, né? 8, vou reduzir. Então, se eu vou reduzir, na minha razão 2, eu vou dividir por 2, tá? Se vocês repararem, nós temos essa estrela de 6 pontas, não é formada por um triângulo, olha só que legal, bacana, né? B, D e F, e nós temos um triângulo aqui, ó, A, E e C. Se são triângulos equiláteros, né? Ou seja, com os 3 lados iguais, tá? Então, eu consigo fazer essa ampliação ou essa redução numa malha quadriculada. Se nesse momento você não tem uma folha quadriculada, não tem problema, tá? Mas você consegue fazer a ampliação e a redução apenas fazendo a multiplicação e a divisão por 2 desses lados, tudo bem? Então, novamente, dá um tempo para que você possa resolver esse exercício.
Então, como já foi falado, nós temos aqui, né, uma ampliação. Para ampliar, eu vou multiplicar por 2. Então, eu tenho aqui um lado 8 unidades, ou 8 quadradinhos, né? Quando a gente trabalha com a matriz quadriculada, essa malha quadriculada, não necessariamente o tamanho do quadradinho é de 1 centímetro, pode ser maior ou menor, mas todos têm o mesmo lado, o mesmo tamanho. Então, se são quadrados, todos eles têm o mesmo lado, tá? Então, quando a gente vai fazer a ampliação, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para que a gente faça esse aumento, né, com as unidades corretas, sempre do mesmo, com os valores equidistantes, tá? Sempre as mesmas medidas. E se eu for fazer uma redução, eu teria aqui a divisão por 2. Então, vocês fizeram aí no caderno de vocês e eu fiz aqui, tá? Bonitinho para vocês a divisão. Então, reduzir. Então, se eu tenho a multiplicação aqui de 8 unidades por 2, na verdade, vai para 16, né? 8 vezes 2 vai para 16 unidades. E 8 dividido por 2 vai para 4 unidades. Tá difícil hoje querer gravar, mas vamos lá. 4 unidades. Tá? Tudo bem? Então, nós temos aqui a estrela com 16 quadradinhos e a estrela aí com 4 unidades de cada lado. Então, observe que ela não ficou torta, ela sempre manteve o mesmo padrão, né? Tanto aí que nós chamamos de razão, tá? Não foi assim, eu coloquei uma unidade de um lado e 3 do outro. Não, foi sempre aumentando de 2 em 2, tá bom? Vamos ver, então, qual que será o próximo exercício. Muito bem. Esse exercício é um dos exercícios que mais aparecem em matemática. Por quê? Observe a figura a seguir. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Então, nós temos aqui o nosso prédio, certo? E aqui nós temos a nossa sombra. Muito bem. No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros no chão. Então, aqui nós temos também a sombra da pessoa. Aí, a pergunta, calcule a altura do prédio. Então, eu tenho aqui a altura do prédio, que é meu H, e eu tenho a altura de uma pessoa. Toda vez que nós temos essas figuras de comparação, nós temos que reparar o seguinte, tanto aqui com o prédio e a sombra, nós temos um triângulo, tá? Então, esse triângulo aqui, ó, com a parede do prédio aqui, com a sombra, né? Mostrando aqui o topo do prédio ao chão, essa figura é uma figura geométrica plana de 3 lados e tem um lado aqui perpendicular ao chão. Você concorda comigo que, tirando assim alguns prédios, né, que são arquitetonicamente diferentes aí, esse prédio ele está perpendicular ao chão. O que que é isso? Ele tem um ângulo de 90 graus com o chão, tá? Então, aqui nós temos 90 graus com o chão, certo? Então, está formando uma sombra, nós temos aqui os nossos ângulos internos, tá? E ele vai falar aqui sobre o caso dessa pessoa de 1,80 m, passando aqui na rua, também tendo sombra. Então, vamos supor aqui, ó, que essas setinhas aqui, ó, que tá indicando, é como se ela estivesse aqui, tá? Vamos supor também que a pessoa está perpendicular ao chão, tá? Eu sei que ela está caminhando aqui, mas vamos pegar um ponto perpendicular ao chão, tá? Diferente daquele do VAR, né? Do futebol, onde sempre tem que ver onde que está o corpo do jogador, né? Aqui não, vamos ver que vamos fazer de conta que ele está retinho também, que ele está perpendicular ao chão, e também tem um triângulo aqui, se ele é perpendicular, tem esse ângulo de 90 graus. Então, eu tenho dois triângulos retângulos,
tá? Onde as sombras estão sendo projetadas nesse momento, né? Estão formando aqui 2 triângulos retângulos, tá? Então, eu tenho o tamanho dessas sombras, tá? Esses triângulos retângulos, eles são considerados semelhantes, tá? Só porque são triângulos retângulos? Não. Porque se nós tivermos uma incidência de uma luz aqui que forma esta sombra, você concorda comigo que esta luz está sendo projetada a mesma inclinação para os dois, tanto para o prédio quanto para a pessoa? Tá? Então, isso daí que nós medimos com o sol, quando a gente vê as sombras, né? A gente vê muito quando nós temos aí as mudanças de estações. Embora, né, no Brasil faça muito calor, nós temos estações. Então, vocês podem reparar que quando chega no inverno, na época de julho e agosto, o sol ele se põe muito mais cedo. Vai chegando o final da tarde, já vai ficando escuro e as luzes da cidade precisam ser acesas. Já em janeiro, né, dezembro, janeiro, a gente percebe que os nossos dias parece que duram mais. Então vai chegando o final da tarde e o sol ainda não está se pondo com certa frequência, então a gente consegue reparar. Por isso que nós temos mais sol, né, no verão e a sombra, né, a inclinação do sol no inverno. Ou seja, no verão o sol está mais alto e no inverno o sol ele está mais baixinho aqui, ó. Então a gente tem uma incidência de luz diferente. Então a gente consegue perceber que mesmo numa situação dessa nós temos figuras semelhantes, tá? E nós temos aí um triângulo, retângulo semelhantes. Agora, se eu tenho figuras semelhantes, eu posso ter uma proporcionalidade entre elas? Posso, tá? Então, na hora de calcular a altura do prédio, eu consigo fazer uma relação entre as suas alturas, tanto do prédio quanto da pessoa, e as sombras que estão no chão com essa incidência dessa luz, tá bom? Nesse caso, eu acredito que é a luz solar mesmo, tá bom? Então, vou deixar um tempo para que você possa resolver esse exercício. Muito bem. Após a relação, né, que nós já vimos que nós temos duas figuras semelhantes, tanto a do prédio quanto a da pessoa, eu posso fazer uma relação. Esta relação, tá? Você já viu, você conhece com esse nome aqui, ó, regra de 3. Então, eu posso relacionar a altura com a sombra. Então,
para a altura do prédio, tá? Para a altura do prédio, eu posso colocar o valor aqui, ó. Meu prédio, qual que é a altura dele? Não sei, mas ele colocou com uma letra, colocou a letra H. E qual que é a altura da pessoa? A altura da pessoa, 1,80 m. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a sombra. Então, se na parte de cima eu coloquei prédio, eu vou colocar a sombra do prédio. A sombra do prédio, 30 metros. E a sombra da pessoa, 2 metros, tá? Então, feita essa relação com a altura e a sombra, lembrando que, olha, a altura está junto com altura, sombra está junto com sombra, tá? Eu vou olhar agora uma coisa que não vai precisar fazer nesse exercício. Não vou precisar fazer nenhuma alteração, né, na unidade de medida. Tanto a altura da pessoa quanto o comprimento da sombra está em metros. Então, tá prontinho para eu fazer a minha regrinha de 3. Eu não vou precisar mudar. Tomar cuidado que nos próximos exercícios, se essas unidades de medida estiverem em centímetro, ou se for uma unidade de comprimento muito grande, vai estar em quilômetro. Então, todas as unidades de medidas têm que estar iguais. Se for usada em centímetros, deixar tudo em centímetros. Se está em metro, deixar tudo em metro e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui nossa regrinha de 3. Então, vamos, né, fazer aqui sem problema nenhum. H, vou aqui, ó, fazer em cruz, né, fazer um X, fazer a continha de vezes. Eu tenho H vezes 2, que vai ser igual a 30 vezes 1,8. 30 vezes 1,8, tá? Então, nós temos aqui 2 vezes H igual a 30 vezes 1,8, então, nós temos aqui 54, tá? Continuando, o 2 está junto com o H fazendo uma multiplicação. Eu tenho uma equação onde eu preciso descobrir esse valor do H. Quando eu pego esse 2 que está multiplicando e quero passar ele para o meu outro lado aqui da equação, eu faço a operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, ao passar o 2, eu vou passar o 2 sempre embaixo do número que está do outro lado, tá? Então, não tenha confusão aí, tá? O 54, eu vou dividir por 2. 54 dividido por 2, 27. 27 metros, é uma unidade de medida. Então, esse prédio, ele tem uma altura de 27 metros. Então, vou voltar aqui no meu exercício e ver a minha pergunta. Geralmente a pergunta está na parte final, tá? Do exercício. Calcule a altura do prédio. Calculei, tem 27 metros, tá? Então, tanto para os quadriláteros quanto para os triângulos, todas essas razões e semelhanças, tá? Ela é bem fácil, bem tranquila, porque é continha de vezes, continha de divisão, tá? No caso aqui, nós sempre temos que tomar cuidado com as unidades e medidas, elas têm que ser iguais. Se utilizar uma malha quadriculada, será considerado unidade de cada quadradinho. E temos que ver também, sempre reparar se está na mesma unidade, metro, centímetro, decímetro, quilômetro, tudo bem? Então, esse foi mais um exercício para que a gente possa concluir, né, esses objetivos sobre semelhança de figuras planas. E esse foi o final da aula. Então, você, aluno do 9º ano A da Escola João Clímaco, novamente abaixo tem um link para um formulário para você resolver mais alguns exercícios sobre semelhanças de figuras, tá? Não necessariamente só de triângulo. E até o próximo vídeo.